Bom, no vídeo passado nós falamos a respeito de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, a respeito do sacrifício feito pelo Senhor Jesus. Então, se você não teve acesso ao vídeo, você pode procurar aí no nosso canal aqui, no Mensageiro da Graça, né? Está aí também no Facebook, né? Aonde a palavra de Deus aqui em Hebreus 10 afirma que o Senhor Jesus Cristo já fez há 2000 anos atrás o sacrifício perfeito por todos nós, né? Agora, se você quiser continuar dando o seu dinheiro para o sistema religioso, para o Macedo, para o Silas, para o Agenotruque, o R.R. Soado, o Marcos Miliciano, o Valdemiro e o seu pé de feijão, e todos esses homens que estão aí deturpando, fraudando a palavra de Deus, é um direito seu. A vida é sua, Deus lhe deu a vida, Ele te deu liberdade, né? Sabendo de uma coisa, que dízimos, ofertas, tudo isso que você está dando dentro desse sistema religioso não é para Deus. Você está dando para homens. Você tem que ter essa consciência. Você está dando para que homens sejam empoderados nessa terra de poder político, econômico, das comunicações, para que eles vivam bem com as suas respectivas famílias. Entendeu? Você está dando para ele. Quando você leva sacrifício, quando você faz fogueira santa, entre aspas, que de santa não tem nada, quando você dá grandes ofertas, quando você todo mês tira ali do seu trabalho, do seu suor, e você leva para supostamente manter esses templos abertos, saibam que você está dando para esses homens. Você não está dando para Deus. Eles dizem para você que você está dando para Deus. Não, você está dando para eles, porque foi eles quem abriram templos. Então, se eles abriram templos, eles mantenham o templo que eles abriram, né? Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas, irmão, onde é que eu vou orar então? Jesus disse: entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ore a Deus em secreto, que o seu Pai que ouve em secreto vai lhe responder. E para você falar com Deus, você pode falar com Deus no carro, na rua, no avião, no trem, Você pode falar em casa, em qualquer lugar, no seu banheiro, fazendo a barba, sentado no vaso sanitário, tomando banho. Você pode falar com Deus. Deus ouve. Jesus estava tão preocupado com o templo que ele disse, o Senhor Jesus Cristo disse isso. Quando quiseres falar com Deus, você ainda acredita ainda em Jesus? Vocês ainda acreditam, vocês que estão aí, membro, jovem, obreiro, evangelista, vocês ainda acreditam no Senhor Jesus depois de tanto tempo ouvindo essas mensagens por aí nesse mundo tenebroso? Quando eu falo mundo tenebroso, não é o mundo não que é ruim não, o mundo que Deus criou pra gente é bom. O mundo tenebroso é que tem gente tenebrosa. Não é o mundo, não é os passarinhos, o céu, a lua, o mar, as estrelas, não. Tudo isso que Deus criou pra gente é bom. Ora, Deus jamais ia criar um mundo ruim e já botar a gente aqui dentro. Não, quando eu falo o mundo, estamos nos referindo a essas pessoas que habitam nesse mundo, que estão com a mente cauterizada, corrompidas na corrupção, na ganância por dinheiro, enganando o seu próximo. É esse que é o mundo tenebroso. Quando João diz esse mundo jaz no maligno, ele não está falando dos passarinhos, das flores, das montanhas, né? Da beleza que tem no mundo, não. Jaz no maligno, está no maligno. Quem é o maligno?
a carne. É. Quando fala o maligno, não está se referindo a diabo, não, porque o diabo foi destruído pelo Senhor Jesus há 2000 anos atrás. Esse mundo jaz nos homens malignos, que têm a mente cauterizada, a ganância, né? A cobiça pelo que é dos outros, como é o caso desses líderes religiosos, que estão aí há séculos explorando as pessoas em todos os sentidos. Então, o sacrifício perfeito, que foi um projeto de Deus, o que você precisa entender que tudo que aconteceu no mundo, desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou Adão, é tudo um projeto de Deus. Pare de olhar o Senhor Jesus Cristo como um coitadinho. Pare de viver de fantasias, porque Deus não é coitadinho. Tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu com Jesus, já estava determinado por Deus, por Ele mesmo. Não, irmão, Jesus é um e Deus é outro. Não, é o próprio Deus encarnado, em carne e ossos, tomou a forma humana. Ele criou os projetos dele e ele mesmo desceu aqui e realizou tudo isso que você viu Jesus passar, Jesus falar quando ele estava em carne e ossos. Tudo isso já estava tudo cronometrado, né? Nos mínimos detalhes. Ali não tem nada de coincidência. Você pode ler os livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas, João, pode ler toda a história. E outra, você tem que entender que a Bíblia se divide em 3 partes. Existe a história, né, que se trata aqui na Terra, que é a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, dos apóstolos, né? Toda essa história que está aqui, que você lê aqui no papel, na Bíblia. Essa é uma parte. Aí depois vem a parte científica, para quem acha que a palavra de Deus não tem ciência, né? Aí depois vem a terceira parte, que é a parte o quê? Espiritual. Então a Bíblia é dividida em 3 fases. Então você não pode viver apenas nas histórias. Você tem que saber que existe um outro reino, uma outra dimensão. Outro dia tinha um sujeito aí dizendo que Jesus Cristo era o ET. Aí o pessoal deu risada, outros criticaram, né? É um extraterrestre. E eu dei muita risada, né? Porque no fundo, ele não está errado, não. O que é um extraterrestre? É alguém que veio de fora da Terra. E de onde Jesus veio? Do céu. Né? Tem lógica. Pois é, ele não precisou vir pelo disco voador, não. Ele usou a barriga de Maria, né? Lembra do anjo? Que chegou para ela, ó, bem-aventurada, tu darás à luz a um filho, e a esse porás o nome de Jesus. Para que ele veio? O que ele veio fazer aqui, então? Por que Deus se vestiu de carne? Para brincar de cruz, né? Não tinha nada para fazer no céu, fazer um programinha diferente, vou dar uma descida lá na terra, né? Para brincar de cruz, ficar lá brincando com o diabo, com os homens, né? Não. Hebreus 10 diz que ele veio aqui fazer um sacrifício. Tudo já estava escrito no céu, cronometrado, tudo direitinho. Até você assistindo e ouvindo esse vídeo aí agora, já está tudo programado. Né? Deus já sabe quem vai receber a graça dele, essa palavra que nós estamos falando aqui, quem não vai receber, ou quem vai demorar para receber, ou quem não vai receber agora, vai receber só daqui a 1 ano, 10 anos. Né? Deus já sabe tudo. A nossa obrigação como filhos de Deus, como cristãos, é anunciar a palavra para nossos irmãos, né? Para que eles se despertem interiormente, se conheçam, né? Porque você precisa se conhecer, né? Quem é você? De onde você veio? O que é que você está fazendo aqui? E quando você sair daqui, para onde você irá?
Se é que você irá para algum lugar, se é que existe algum lugar. É, né? E agora que as pessoas deveriam estar se fazendo essa pergunta, porque a morte física está mais perto das pessoas do que elas podem imaginar. Tem um vírus aí escondido, que, pelo menos aqui no Brasil, já matou mais de 240 mil. Poderia não ter matado toda essa quantidade de gente se houvesse, né, as precauções, se o governo evitasse isso, que o governo recebe dinheiro, os nossos impostos, para quê? Para retornar esses impostos em ciência, em saúde, em educação, né? Mas enquanto o povo está morrendo, o líder principal do país está tomando banho de praia, está passeando, tô nem aí, não sou coveiro, né? E as pessoas que os seguem querem que as pessoas que estão em sã consciência apoiem isso. Você já viu como está a situação, a idolatria que está na face da terra? Essas pessoas vêm aqui nas páginas dos outros, ficam 24 horas nas páginas dos outros, querendo que as pessoas que estão em sã consciência, que está vendo tudo isso, a banda podre do exército, gastando milhões em churrasco, em cervejas, o governo gastando milhões em leite moça, em comida, em alfafa, né? O governo cheio de corrupção e as pessoas dizendo que está uma maravilha e que você tem que aceitar que está uma maravilha, que você não pode ir contra a nada disso, a falar nada disso, porque elas estão idolatrando essa pessoa e essa pessoa é um verdadeiro Deus, e ai de quem tente se opor a essa pessoa, que quando vai fazer um pronunciamento na televisão, você tem que tirar os seus filhos, as crianças, tem que tirar os seus pais de idade da sala, porque o líder máximo do país vai falar um monte de palavrão, como se estivesse no boteco do Zeca, que não tem postura e está lá em rede nacional falando as maiores barbaridades, não só na televisão, como nas redes sociais. Falando para quem? Porque o líder está falando para 20% da população brasileira que pensam igual a ele. Ele não se importa com o resto da população. Tanto não se importa que a situação está aí, né? Enquanto o líder fica aprontando tudo isso, os banqueiros estão por trás, roubando o petróleo, né? Destruindo as empresas, levando o país para a bancarrota, para que os estrangeiros possam vir e tomar conta da nação depois. O exército, a banda podre do exército, serve para quê? Para nada. Pegaram um Boeing para trazer um ministro um dia desses aí de Santos, só ele, sozinho num Boeing, num avião, mas não teve avião para levar oxigênio para o povo lá em Manaus. E essas pessoas, que geralmente são aqueles que dizem que são conservadores, esses que ficam dizendo aí, pátria, família e Deus. Eu já vi esse filme antes. O Hitler é quem inventou isso. Pátria, família e Deus. Você sabia que Deus acima de todos era também do Hitler? Eram as palavrinhas que Hitler usava. Os alemães, a nação, a pátria, a família e Deus acima de todos. E matando pessoas, destruindo pessoas. E os seguidores, agora você entende porque que os alemães apoiaram aquele homem fazer tanta atrocidade. Estavam como esses aqui estão no Brasil. Não é os brasileiros. A grande maioria dos brasileiros foram enganados. É 20% da população brasileira que são perversas. Essas pessoas sempre existiram. Essas pessoas estavam escondidas. A única coisa boa desse governo
é que ele fez revelar aonde estavam escondidas essas pessoas. Por exemplo, agora você já sabe. O seu vizinho, o seu amigo, você já olha, você já vê. São negacionistas, negam a medicina, negam tudo. São pessoas idólatras de homens. Agora você já sabe, agora eles não têm mais como se esconderem. Tudo isso vai acabar. Vai passar toda essa coisa ruim. Os brasileiros vão voltar a se unirem. Mas agora a gente já sabe. Porque muitos se declararam. Muitos estão aqui na internet. Você pode ver aí. E não é só o povo, não. Desses 20% existem médicos, jornalistas, autoridades, juízes. Todos esses que estavam escondidos, esse 20%, eles apareceram agora. E essas pessoas querem que você se cale. Você não pode mais dar opinião. Você não pode mais ter direito de escolher qual partido você quer ir, qual time de futebol você quer torcer. Se não for o deles, você logo é cancelado. Você logo é odiado. Você logo se torna comunista. A pessoa que nunca viu nem falar em comunista já se torna um comunista para eles, um inimigo. O que é? Essas pessoas, elas foram alimentadas pelos fake news, pelas mentiras, pelo ódio, por uma técnica de um homem chamado Steve Bannon, Olavo de Carvalho e outros mais, que entraram na mente deles através de outros meios e dos meios da tecnologia que eles nem perceberam e despertaram o lado mal dessa pessoa. Você veja, tem brasileiros preocupados com as pessoas, com o tanto de brasileiros, de irmãos brasileiros que estão morrendo. E tem uns que vêm aqui na página perguntar de que partido você é, a quem você defende. Vejam, eles não, a opção política da pessoa agora é mais importante do que a vida dela e a vida do próximo. Vejam o que é a idolatria. Mas Deus está permitindo para que você, que é um cristão, veja o poder destruidor que tem a idolatria. E não adianta discutir com essas pessoas, não. O mínimo que você pode dizer é: irmão, Deus lhe abençoe, como diz o crente. Só isso. Porque se você perder tempo de discutir, essa pessoa, ela não sabe, mas ela está doente. Ela foi atingida por mentiras. Ela foi despertada o que há de mais ruim dentro dela, que é as obras da carne. Porque as pessoas, elas têm mais facilidade de se ajuntarem para o mal do que para o bem, E são pessoas que você olha assim, você não acredita, você diz: como que pode uma pessoa dessa? Quando é uma pessoa menos esclarecida, tudo bem não, tudo mal, Mas você vê pessoas que se dizem que estudaram, pessoas que de faculdade, são médicos, jornalistas, pessoas que têm um QI, e você vê a pessoa totalmente cega. A pessoa não consegue enxergar que já estamos chegando a 250 mil mortos. A vida não vale nada para essas pessoas. O que vale é a idolatria que ela tem por um líder político. O que é? Um funcionário público. Não passa de um funcionário político para mim, seja Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Fernando Henrique, deputado, senador, vereadores. Para mim não passa de um homem igual a mim, funcionário público meu, pago com o meu dinheiro, com os meus impostos. Que, diga-se de passagem, está usando meus impostos para gastar o cartão corporativo milhões, para falcatruas, para comprar deputados, para fazer compras exorbitantes. Então, essa pessoa vai ficar numa boa, porque ela tem quem apoia tudo isso. E se você reclama aqui que essas pessoas estão fazendo coisas erradas, logo vem quem? A pessoa, já viu aqueles filmes de zumbi?
Que a pessoa, meu Deus, está cega, está como um zumbi. É mais ou menos isso. E elas recebem a ordem do líder para atacar. Vejam as pessoas que estão quietas. Basta elas falarem alguma coisa que o líder já manda uma ordem, né? Pelo gabinete do ódio, por tudo, para atacar aquela pessoa. Eles escolhem um alvo. Por exemplo, se a pessoa, um artista ou alguém chegar na televisão e disser assim, olha, eu não concordo com isso, com o líder da nação, está aí incentivando as pessoas a não usar máscara, a se aglomerar, a não ter urgência nas vacinas para vacinar as pessoas. Pronto, aquela pessoa está ali na televisão, no rádio, alguma coisa. Né? Acabou aquilo ali, você veja que já dispara na internet. Já vem um grupo na internet como um cardume atacar aquela pessoa, né? Tentar desmoralizar, destruir aquela pessoa, a imagem daquela pessoa, né? Fazerem chacota, xingarem. E isso é porque família, pátria e Deus. São esses aí. Né? Eles vêm, recebem a ordem dos líderes. Bom, o alvo agora é esse aqui, ó, que não concorda com o nosso grande líder. É uma seita, né? Então agora ele tem que ser atacado. Como eles têm poder político e dinheiro, porque está com a chave do cofre do Brasil, eles vêm para destruir a reputação daquela pessoa. Simplesmente porque aquela pessoa não concordou. Até você que está aqui, você que é pequenininho, que está aqui nas redes sociais, coloca aqui uma postagem de um outro político ou de outra coisa que eu mais faço. Eu coloco de outro político. Eles pensam que eu gosto daquele político ou deixo de gostar. Não, eu coloco porque eu sei que eles vêm. Eles vêm como cardume. Peraí, não tá apoiando o nosso líder? Não tá gostando do nosso líder? Então vamos todos para cima dessa pessoa, ridicularizar ela, né? A família dela, acabar com a vida dela, com a imagem dela. Ela tem que ser destruída simplesmente porque ela disse que não concorda com o meu líder. Viu o que aqui é idolatria? É isso, é a fé cega, a fé sem entendimento. E você que tem amigos, familiares, pessoas que foram pegas por essa idolatria, não perca seu tempo discutindo com essas pessoas, não. Você não vai chegar a lugar nenhum. Ela está totalmente dominada, a não ser no dia que elas queiram conversar com você. Mas não adianta. Tem que dar tempo ao tempo. E o que eles mais odeiam é o silêncio. A melhor resposta, dizia minha avó, é aquela que não se dá. É ou não é? A pessoa está lá falando e você simplesmente não responde. Você expressa suas ideias e acabou. E não precisa dar satisfação. Por que eu tenho que dar satisfação? Qual o candidato que eu gosto, que eu deixo de gostar? Qual o partido que eu gosto, que eu deixo de gostar? Qual o time de futebol que eu torço ou deixo de torcer? Então vejam, eles querem ter liberdade, querem tolir a liberdade das pessoas. Eles são contra a Constituição, querem direito de livre expressão. São contra a Constituição, querem destruir a Constituição, apoiar ditadura, ditadores, assassinos. Mas quando acontece um problema com eles, aí eles dizem, eu tenho meu direito na Constituição. Quer dizer, tá vendo? A Constituição só presta para eles na hora que o calo deles aperta. Mas quando o calo deles não aperta, eles estão fazendo de tudo para destruir a Constituição, né? Os órgãos públicos, a justiça, tudo. Porque essa gente não quer justiça, essa gente não quer ser governada pelas leis do país, pela Constituição. Essa gente quer a anarquia, né? Querem mandar as pessoas calarem a boca e acabou. Ditador, quer mandar. Você vai ter que torcer por esse time e acabou. Se você não torcer, você é inimigo nosso, você tem que ser destruído, tem que ser morto. A sua casa queimada, a sua família. Família, pátria e Deus, em nome de Jesus. E o mais grave de tudo isso
é você ver o povo chamado evangélico envolvido em tudo isso, pegos pela idolatria. Não, o evangélico já está na idolatria faz tempo, porque são adoradores de homens, de pastores. E quem levou o povo chamado evangélico para essa arapuca? Os próprios pastores, bispos, padres. Não são bispos, não são pastores, não são nada. A gente fala para você entender. São cães gulosos, lobos vorazes, homens travestidos, lobos travestidos de ovelhas. Vejam, tem um vídeo do Macedo, acho que de ontem, tá aqui, ele falando a respeito do dom de línguas, né? E no meio dessa ele tentando explicar que negócio de dom de línguas estranha, ele começa a falar. Eu nunca vi uma pessoa falar de si próprio como nesse vídeo. Faço questão que você procure esse vídeo aí, onde ele está falando a respeito do dom de línguas. Mas o que é importante não é isso que ele está falando de dom de línguas. É ele falando que a pessoa que tem o Espírito Santo não pode mentir, não pode isso, não pode aquilo. E você vai constatar que ele está falando que uma pessoa não pode tudo aquilo que ele pratica. Tá vendo? Veja o que é o poder da mentira. Ele sabe que ele pratica tudo aquilo e está dizendo para as pessoas não praticarem sorrateiramente, sabendo que ele pratica a injustiça. Ele dizendo que não tem ódio de ninguém. Olha, que absurdo. Não, esse eu faço questão que você assista. Esse vídeo agora, o último vídeo dele tá aí, na internet. Você vai ver o que é uma pessoa hipócrita, dissimulada, pois ele está falando ali tudo o que ele faz. E nós não estamos falando aqui para que você tenha ódio dele, não. É para que você saiba que ele é um homem doente. Ele é um homem que tem aquela coisa chamada mitônomo. É uma pessoa que mente como se ele estivesse falando a verdade. Você vê esse homem falando? É como se ele estivesse... Ele é um homem doente. Você não consegue perceber, mas ele é um homem doente. Isso é uma doença. Ele não tem... Ou ele faz um tratamento para se libertar disso, ou não sei. É como o nosso líder aí. Nosso não. O líder do país aí é um homem doente. Quem olha assim não consegue perceber, mas é um homem doente. É por isso que os dois estão juntos. E principalmente doente por dinheiro também. O homem falando de amor, de vida, do Espírito Santo, de justiça. E agora, o partido que ele fundou, que é o republicano, pegou agora o ministério da cidadania. Mas para ganhar esse ministério, vocês sabem o que é que eles tiveram que fazer? O que é que eles estão querendo? Qual foi a moeda de troca? Liberar as armas, ajudar a liberar as armas, vai vendo, símbolo da morte. E também cassinos, jogos de azar. Tá vendo? Você acha que o Macedo não está sabendo nada disso? Se é ele que é o dono da igreja, do partido e de tudo? Você acha que algum deputado vai votar alguma coisa ali sem a ordem dele? Como que pode um homem desse vir aqui na live com essa cara de santo, falando dos frutos do Espírito Santo, e lá na Maracutaia, em Brasília, trocando poder por liberação de armas, por jogos de azar? Olha, então, como que pode uma coisa dessa? Me diga, esse é o fruto do Espírito Santo? Ou você está dormindo, você membro, jovem, obreiro, evangelista? Ou você está, como dizia Davi, no sono da morte? E Jesus está dizendo: desperta, ó tu que dormes. Né? Então, veja, ele fala a mentira
como se fosse a verdade. E muitas vezes o cristão, o verdadeiro cristão, fala a verdade como se fosse a mentira, sem segurança. Não é? Vejam que eles têm ousadia em falar a mentira. E mais uma vez repetindo, não estamos falando isso aqui para que você tenha ódio dele, dos pastores, dos bispos, não. Não é nada disso. A nossa consciência está limpa, nós não temos nenhum ódio deles, da pessoa deles. Nós estamos falando das práticas deles, da hipocrisia, das ações deles que têm que ser combatidas. Eu oro por ele? Oro. É isso que Jesus nos ensina. Orar por os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, porque eles nos perseguem, processam, tentam derrubar os nossos canais para que você não ouça a verdade. A gente ora por ele, está coração limpo. Mas nem por isso vamos deixar de combater a hipocrisia. Como diz o nosso apóstolo Paulo, eu ia até ler Hebreus, o Espírito Santo já mudou, tá vendo? Ele disse para Timóteo, antes da sua partida dessa terra, prega a palavra insta, quer seja oportuno ou não, repreende, corrige, tá vendo? Repreende e corrige. Não quer dizer porque você está repreendendo, você está mostrando a verdade, que você não tem amor por essa pessoa. Não é porque Jesus repreendia, tinha amor pelos fariseus. Jesus tinha amor pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, por todo mundo. Mas isso não quer dizer que ele não mostrava a hipocrisia deles, claro. Fariseus hipócritas. Na cruz ele disse o quê? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. E não sabiam mesmo, porque tudo aquilo ali já estava escrito. Eles tinham que fazer aquilo. Lembra do sacerdote lá? Era o sacerdote que sacrificava o cordeiro. Tá vendo? Mais uma coisa para você aí de graça. Não era o sacerdote que sacrificava o cordeiro para tirar os pecados do povo? Quem sacrificou o cordeiro chamado Jesus? O sacerdote. Tá vendo? Tudo programado por Deus. Eles tinham que fazer aquilo ali, mesmo que não quisessem. Né? Tá vendo? Você precisa entender as coisas de Deus. Então não é porque nós os amamos, não desejamos o mal deles, da pessoa deles, queremos ver o fim deles. Muito pelo contrário, quando nós falamos, repreendemos, corrigimos, mostramos o que eles estão fazendo, é para ver se eles também chegam à sensatez e diz, realmente, nós estamos com ódio dos canais de denúncia, estamos com ódio deles, nós estamos processando eles, estamos tentando destruir eles, mas eles estão certos. Eles estão pregando a palavra de Deus, eles estão tentando até salvar a gente. Tem muitos pastores que estão abandonando a Universal. Centenas de pastores estão saindo. Só você, obreiro, que não sabe disso, né? Você não sabe disso não, obreiro, jovem, evangelista, membro? Os seus pastores aí estão indo embora. Muitos estão indo embora porque descobriram que foram enganados todo esse tempo. Que só o Macedo, a família dele, os bispos dele, maiorais, podem ter tudo, mas eles não podem ter nada. Eles foram enganados, descobriram que foram enganados todo esse tempo, que perderam todos os seus 10, 20, 30 anos, sua juventude, perderam tudo ali. E agora estão tentando fazer o seu pé de meia para saírem. Muitos vão sair, muitos, né? Mas muitos estão saindo porque amam a Deus mesmo. Descobriram que estavam sendo enganados. Muitos estão saindo porque amam a Deus e não quer mais viver na corrupção. Não quer mais enganar o aposentado, a aposentada, o jovem, o evangelista, o povo de Deus. Muitos estão saindo por amor. Muitos estão saindo porque se sentiram enganados. Mas muitos estão saindo não só por isso, mas porque amam a Deus e querem fazer a vontade de Deus. Então, não se iluda. O fato de nós não desejarmos o mal dele, e isso falamos de coração, temos a consciência limpa que não desejamos o fim deles, o fracasso deles, a desgraça dele, não.
Nós estamos aqui combatendo o bom combate, combatendo a mentira, a deturpação da palavra de Deus que faz tanto mal para as pessoas. E nós nos omitirmos disso só porque os amamos, só porque a gente ama o Macedo. Nós amamos você, Macedo, de coração. Nós temos respeito e amor por vocês, coisa que vocês não têm por nós. Não quer dizer que nós vamos ver os nossos irmãos sendo destruídos por vocês e não vamos denunciar vocês. É por amor mesmo que nós estamos denunciando o que vocês estão fazendo. Por quê? Quer a gente denuncie ou não, vocês irão colher o que vocês plantaram. Se nós pararmos de denunciar vocês hoje aqui, as pedras vão denunciar. Isso não vai parar mais. Acabou. É isso que você tem que entender. Ou vocês que estão dentro do sistema religioso vêm para a graça de Deus, ou vocês não vão prevalecer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e divide corpo, alma e espírito, juntas e medulas. Então, o conselho que nós temos para dar para vocês é que vocês se convertam, e vocês têm tudo para se converter. Vocês já têm dinheiro, vocês já têm tudo, vocês estão na ganância. Então o fato da gente amar vocês, não desejar o mal para vocês, não quer dizer que nós não vamos estar aqui repreendendo, denunciando e mostrando o que vocês estão fazendo. Inclusive eu quero que você assista esse vídeo do Macedo, onde ele está falando do dom de línguas, mas isso não importa. Eu quero que você veja as palavras dele dizendo que uma pessoa que tem o Espírito Santo não pode mentir, não pode isso, odeia mentira, isso e aquilo, aquilo outro. E ele está aí, com empresas, com bancos, envolvido em política, em mentira, em tudo aquilo que ele mesmo está condenando. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. No próximo vídeo, nós vamos continuar falando a respeito da fé, a respeito do sacrifício e de Hebreus. Um grande abraço a todos.